Bom, então, seguindo as nossas aulas de, de cálculo de integral, né, e falando ainda de integral definida, a gente vai aqui enunciar direitinho o teorema fundamental do cálculo, tá certo? E resolver mais problemas com a integral definida, tá bom? Então, vamos lá. Bom, seja f, então, o teorema fundamental do cálculo. Se f for contínua em um intervalo fechado AB, então, tá certo? A integral de A até B de f de x dx é igual a f de A, f de B menos f de A. Perfeito? Onde f é uma primitiva qualquer de fzinho, né? F grande é uma primitiva qualquer de fzinho. Ou seja, quando tu derivar o f grande, a derivada é justamente o fzinho, né? Tá certo? Isso é o que diz o teorema fundamental do cálculo. O que nós dissemos antes. Por exemplo, tu tem essa função aí, ó, tá ok? A ideia é a seguinte, que o fzinho... Opa, vamos voltar aqui. A ideia é que o fzinho é a função a ser integrada, né? O fzinho é a função a ser integrada, que no caso o fzinho é o e elevado a x, tá certo? Aí a integral de a até b do fzinho vai ser o f de b menos o f de a, como diz o teorema, tá certo? Para que isso ocorra, é necessário que tu tenha a derivada do f de x sendo o fzinho, que nesse caso é o e elevado a x. Aí quem é o fx? Aí é só integrar, e quando tu integra, a gente sabe que é o próprio f de x. Então, o f de x é esse. Então, olha só, quando tu fores resolver aqui, ó, a integral de 1 até 3 de e elevado a x dx, aí primeiro tu integra. Qual é a função que deriva e dá e elevado a x? O próprio e elevado a x. Então, é e elevado a x. Aí eu costumo escrever assim, ó, de 1 até 3. Aí o que tu vai fazer? Fazer o f de b menos o f de a. Ou seja, tu vai substituir aqui, ó, o 3 no lugar do x, né, ó, com uma substituição normal. E elevado a 1. E esse é o resultado, né, ó. Tá certo? E ao cubo menos e. Tá ok? Tá? Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui e vamos ver a aplicação do teorema. Perfeito? Olha aí. Fx é igual a elevado a x, é contínua. Ó, isso só funciona se a função for contínua. O que é contínua? Lembra que eu falei? Uma função é contínua quando o gráfico dela, para você descrever o gráfico dela, né, ó, intuitivamente, você coloca o lápis, né, a caneta no papel, o pincel na lousa e começa a descrever o gráfico sem tirar ele da superfície onde tu está desenhando. Se tu tiver que tirar para começar em outro lugar, aí, naquele local que tu tira, a partir dali até ela começar de novo, ela é descontínua. Aí, se nesse intervalo houver descontinuidade, a integral não vai funcionar, tá certo? Tá ok? Ó, aí é isso que nós dissemos, né? Tá certo? Tá, aí, ó, aqui ele escreveu como eu fiz ali, né? É elevado a x de A até B, né? É a mesma coisa. Tá, então, acha a área sobre a parábola y igual a x ao quadrado de 0 a 1. Para te fazer isso, ó, é sempre melhor tu desenhar. Ó. Quando ele fala sobre a parábola, é da parábola até o eixo x, tá? Aí eu vou colocar esses valores aqui, menos 1, 0 e 1. Por quê? Eu tenho que fazer de tal maneira que o gráfico fique bom e que tenha os valores que ele está pedindo. Tá aqui os dois, ó. Ó, os dois aqui, né? Ó. Então, beleza, só coloquei o menos 1. Aí, ó. O que a função faz? Pega o x e eleva ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0 e 1 ao quadrado é 1. Aí tu vai lá, ó, aí vai desenhar o gráfico, né? Ó. Vamos ver se eu consigo fazer esse negócio aqui direitinho, tá? Perfeito? Vamos lá. A linha saiu muito grande, né? Mas vamos lá. Ih, agora saiu grande demais. Vamos, vai ser só um pedacinho, né? Tá grande, mas a gente apaga depois. Então, ó, aqui é o menos 1. Mais ou menos aqui é 1. Aqui é o 0. E aqui é 1, né? A imagem do menos 1 é 1. Aí gerou esse ponto. A imagem do 0 é 0, gerou esse ponto. A imagem do 0 é 0, gerou esse ponto.
E a imagem do 1 é 1 também, né? Ó, então, vamos lá, gerou esse ponto aqui. Aí, ó, não vai sair muito bonitinho, né? Mas o gráfico é esse aqui, né? Ó. Tá certo? Aí, calcular a área sobre a parábola. Tá aqui a parábola. Sobre e embaixo. De 0 a 1. 0 a 1 aqui sobre a parábola. Então, esse pedaço. Até aqui. Então, quero saber essa área. Aqui eu tenho y igual a x ao quadrado. Aí, lembra da definição de área? A área é igual à integral da região no intervalo, que no caso é o intervalo, ó, começa em 0, termina em 1, que foi o que foi pedido. Como está acima do eixo x, tudo bem, não tem problema, o resultado vai ser positivo, ótimo. Da função, né, ó, que é aqui ó, a parte superior do gráfico, né, ó, que limita superiormente, então é x ao quadrado, dx. Aí é só resolver, vai dar x ao cubo sobre 3, a gente já sabe que isso vai dar 1/3, a gente até já fez, né, ó, de 0 a 1. Lembra, quando você integra x ao quadrado na integral definida, só na integral definida, não precisa colocar a constante. Mas se fosse a integral indefinida, aquela do início, que era operação inversa, lembra? Aí tem que colocar a constante, sempre. Aí você vai substituir, né, ó, é o f de b, o f de 1 menos o f de 0. Tá aqui o f, né, ó, então é 1 ao cubo sobre 3, menos, agora no lugar do x, o 0. 0 ao cubo sobre 3. E isso deu, a área, então, ficou igual a 1/3 unidades de área. Por que unidade de área? Porque eu não usei nenhuma unidade. Se eu tivesse desenhado aqui em centímetro, então seria centímetro quadrado. Se eu tivesse desenhado em metro, seria em metro quadrado. Se fosse em polegadas, polegadas quadradas e assim por diante. Perfeito? Então, essa é a área, ó. Tá ok? Agora, vamos lá. Continuar, né, ó. Aí, ó. Perfeito? A integral, ó, x ao cubo sobre 3, né? Ó. Então, tá aí, ó, de 0 a 1, né? Ó. Aí substituir no lugar do x, primeiro, o limite superior, aí menos a substituição do limite inferior, né? Ó. Tudo aqui, ó. A substituição do limite superior, menos a substituição no lugar do x, né? Ó, do limite inferior. Perfeito? E deu isso aí. Aí, como é que faz esse, né? Ó. O princípio é o mesmo. Primeiro, olha, tu sempre tem que olhar o gráfico. O gráfico de 3 a 6, ó, o gráfico de 1 sobre x, eu não sei se você lembra, nós fizemos e o gráfico é assim, né? Ó. Se aqui for 1 e aqui for 1, né? Aqui for menos 1 e aqui for menos 1, porque estou pensando que a função é y igual a 1 sobre x. Né? Ó. Aí se eu fizer a imagem do menos 1, 0 e 1 também, do mesmo jeito, a imagem do menos 1 é menos 1, do 0 não tem imagem, não esqueça disso. Então, ó, o gráfico não corta o eixo y, né? Ó. O 0 não tem imagem, porque ficaria 1 sobre 0, né? E a imagem do 1 é 1. Aí só isso é suficiente? Claro que não, mas eu me lembro como é o gráfico. Por isso que eu vou fazer, ó. Eu sei que o gráfico é mais ou menos assim, né? Ó. Sem tocar o eixo x e sem tocar o eixo y, né? Ó. Perfeito? Aí, como é de 3 a 6, ó, digamos que esse cara aqui é o 3 e aqui é o 6. Então, é esse pedacinho aqui, ó, que eu quero olhar a área, né? Ó, esse pedacinho. Então, tá tudo bem, não tem problema, porque nesse pedaço a linha não se interrompe, ela é contínua. Então, eu posso calcular. E o resultado disso coincide com a área, tá certo? Aí eu vou lá, ó, integral de 3 até 6 de 1 sobre x dx, porque eu prefiro escrever assim, tá certo? A integral de 1 sobre x é ln. Naturalmente, eu teria que colocar módulo de x, né? Ó. Mas como é de 3 a 6, eu já estou vendo que o x é positivo, não é? Tá certo? Então, não preciso do módulo. Então, é de 3 a 6. Então, isso aqui vai dar ln de 6 menos ln de 3. Isso aqui é logaritmo, né? Ó. Lembra que logaritmo transforma a divisão em subtração. Então, se eu tenho a subtração, eu posso voltar para a divisão, né? De 6 sobre 3. Porque é o positivo menos o negativo, dividido pelo negativo, né? Ó. 6 sobre 3 é 2, então isso aqui é ln de 2 unidades de área. Perfeito? ln de 2 unidades de área. Tá ok? Então, a ideia é simples assim. Facilzinha desse jeito. Tá? Aí, professor, tem que desenhar sempre? Rapaz, não tem que desenhar. Se você tiver certeza que no intervalo aqui, ó, no caso do intervalo 3 a 6, a função é contínua, no meu caso eu tinha, se eu fosse fazer, né, uma prova, um exercício aí, eu não faria. Mas como a gente está começando, iniciando, é sempre bom desenhar.
Tá certo? Então, vamos continuar, olha aí. Ó, lembra que é módulo? Mas eu não vou colocar o módulo, por quê? Porque de 3 a 6 o x já é positivo, então não preciso do módulo. O módulo número positivo é ele mesmo, então o módulo de x é x mesmo, para este caso. Aí, resolvendo direitinho, né? Ó. Perfeito, Ale? Exatamente como nós fizemos. Ok? Então, para o próximo. Encontre a área sobre a curva cosseno de 0 até b, onde o b varia de 0 a π sobre 2. Então, ó, não sei se você lembra do desenho do cosseno, mas é mais ou menos assim, né? Ó. Tá certo? Né? O cosseno de 0 é 1, vou colocar bem aqui. Tá certo? É de 0 até π sobre 2, né? Aí, até π sobre 2. Vou colocar bem aqui o π sobre 2. Π sobre 2. Π sobre 2 é 90. O cosseno de 90 é 0. Então, vai ter o ponto aqui e o ponto aqui, porque o cosseno de 0 é 1, né? Ó. Então, ó, aí eu sei mais ou menos já como é o gráfico do cosseno, né? Ó. Ele faz isso aqui, né? Ó. Aí ele começa a subir. Aqui ele começa a descer, né? Ó. Mas ele quer, ó, um intervalo de 0 até π sobre 2. Então, é essa área aqui, né? Ó. Perfeito? Porque ele está falando, ó, de 0 até b. E o b é de 0 a π sobre 2. Na verdade, ó, eu tô, do jeito que eu coloquei aqui, ó, é como se o b fosse π sobre 2. Na verdade, eu estou querendo a área em qualquer lugar. Ó. O b poderia ser menor que π sobre 2, né? Ó. Aí podia ser só esse pedaço aqui. Então, eu vou resolver desta forma. Então, vai ser assim, ó. Aí, de 0 até π sobre 2, né? Porque é de 0 até b, então é de 0 até π sobre 2. Então, aqui, ó, o gráfico não se interrompe, é contínuo. Então, tá tudo bem. Eu só fiz para você ver o desenho. Tá ok? Então, é a integral de 0 até b, tá certo? Do cosseno de x dx. Ele quer a área, né? Então, olha só. Isso vai dar a integral do cosseno é seno de 0 até b. Então, isso vai ficar seno b menos seno zero. Tá certo? Então, essa área vai dar exatamente o seno de b, seja ele quem for. Ah, então como é que vai ser essa área? Ora, eu vou pensar assim. Ó. Eu sei que eu estou calculando com x variando de 0 até b. Tá certo? Né? E eu sei que o b está variando de 0 até π sobre 2. Tá ok? Aí o que, que eu descobri? Que a área é qualquer coisa entre 0 e o seno de b. Tá certo? Se eu calcular o seno de todo mundo aqui, ó, o seno de 0 é 0, o seno de b, bom, não sei quem é o b, é o seno de b, e o seno de π sobre 2 é 1. Então, o seno de b está entre 0 e 1, tá certo? Se esse cara está entre 0 e 1, então a área também está entre 0 e 1, né? A área é qualquer coisa entre 0 e 1. Perfeito? Não é? Eu não sei quanto dá a área, porque o valor é esse aqui, é o seno de b. Como b varia entre 0 e π sobre 2, então essa área vai variar entre 0 e 1. Simples desse jeito. Tá ok? Vou apagar aqui. Então, é como a gente viu, né? Ó. O maior B é π sobre 2. Então, provavelmente, essa área, o menor valor dela é 0 e o maior valor dela é 1. Perfeito? A ideia é essa. Derivação e integração como processo inverso, do jeito que a gente fez. A gente fez meio a grosso modo. Aqui já vai ter a utilização do teorema fundamental do cálculo para justificar direitinho, né? Lá a gente fez para resolver rápido, para entender. Agora aqui são as justificativas, né? Ó. Vamos lá. Seja f contínua, como eu sempre falo, né? Ó, em AB. Esse intervalo aqui está fechado, mas o ideal seria que ele tivesse aberto, seria melhor ainda, entendeu? Se g de x é igual à integral de a até x de ft dt, né? Tá certo? Então, a derivada de g de x é f de x. Tá ok? Tá? Então, aqui, ó, eu estou olhando exatamente como função inversa. Tá? Aqui,
está funcionando exatamente como função inversa. Outra coisa, a integral de A até B de f de x dx é f de b menos f de a, como diz o teorema fundamental do cálculo, quando f for qualquer primitiva de f, isto é, a derivada do f tem que ser o fzinho, né? A derivada do f grande é o fzinho, é por isso que as coisas podem valer. Tudo isso se o fzinho for uma função contínua, no intervalo onde está sendo feitas as coisas, perfeito? Então, vamos lá. O que tem de errado com o cálculo a seguir? Olha aí, né? A integral de x ao quadrado, eu posso pensar que é a integral de x menos 2 dx, né? Aí vai somar 1, vai dar menos 1 sobre menos 1 mais a constante. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre menos x, né? Isso que está aqui, ó, sem a constante, porque a integral é indefinida. Aí substituiu, né? Ó, menos 1 terço menos 1 deu menos 4 terços. Aí a pergunta é, tem alguma coisa errada aqui nesse cálculo? Perfeito? Claro que tem. Como é que é o gráfico dessa função? Você lembra? Vamos tentar fazer aqui. Tá certo? Aqui é o y e aqui é o x. Não sei se você lembra, a gente já fez o gráfico dessa, o gráfico é assim, ó. Por quê? Porque essa função não é definida no zero. Se ela não é definida no zero, ela é descontínua no zero. Ela é contínua em qualquer outro número real, exceto no zero. Tá certo? Aí, por que isso está errado? Porque aqui, ó, o zero está dentro desse intervalo. Ó. Eu estou calculando a integral de menos 1 a 1, a 3. O zero está aqui dentro, né? Ó. Aqui está o menos 1 e aqui está o 3. Isso aqui, ó, aparentemente deveria ser essa área aqui. Só que essa área é infinita, porque isso aqui não toca. Tá certo? Essa área não tem é infinita. Então, essa integral não existe. Perfeito? Por quê? Porque o zero está aqui, ó, onde a função não é definida. Como ela é descontínua no zero, essa integral não existe. Porque não é possível calcular essa área. Perfeito? Tá ok? Então, é por isso que ela não existe, né? Porque justamente ela não é contínua aqui no zero. Ó. Se, ó, tu tem aqui do menos 1 até o 3, ó. Essa área não é possível. Eu só consigo achar a área quando a região é fechada, como você viu em todos os nossos desenhos, em todos os nossos exemplos até aqui. Se a região não for fechada, como aqui em cima nunca vai fechar, ó, tá certo? Então, essa integral tende ao infinito. Se essa integral tende ao infinito, ela não existe. Perfeito? Integrais indefinidas, que é o que a gente já sabe, né? E a integral sem o limitezinho, né? Perfeito? Olha aí. O teorema fundamental do cálculo, cuja segunda parte utiliza primitivas, é uma arma poderosa para calcular a integral definida, devido à relação entre primitivas integrais e integrais. Utilizamos a notação abaixo para denotar a primitiva de f, sendo então chamada de integral indefinida. Assim, ó, é justamente aquilo que a gente viu, olhando a integral como uma operação inversa da derivada, né? Aí a gente vai escrever sempre assim, né? Como a gente já fez, né? Por que isso é verdade? Porque se você derivar esse, dá esse aqui, né? 3x ao quadrado sobre 3, cancela, dá x ao quadrado. A derivada da constante é zero, então fica x ao quadrado. Tá certo? A integral definida de a até b de f de x dx é sempre um número, e tem que ser um número. Enquanto que a integral indefinida é uma função, né? Ou uma família de números, né? Não dá só um número, são todos os números possíveis da função. Tá certo? Tá ok? Por isso que a gente acha dessa forma. A tabela abaixo serve como suprimento de primitivas de funções da notação de integrais indefinidas, onde cada fórmula pode ser verificada derivando-se a função do lado direito e obtendo-se integrando. É aquela história que a gente viu, né, algumas aulas atrás. Ó. A integral da constante é a constante vezes x mais uma outra constante. Perfeito? A integral de x elevado a n, né, que a gente chamou de alfa, é x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais a constante, desde que o alfa não fosse menos 1. Aqui está usando n, né? Sem nenhum problema. Tá certo? A integral de 1 sobre x dx é ln do módulo de x, como a gente já viu. Né? Então, aqui ó, é só
a construção da tabela que a gente já viu. Tá certo? Ó, tem mais, não tem só essas não. Olha aqui, ó. Tá certo? A integral do cosseno é seno. A integral da secante é a tangente ao quadrado, né? A integral da cossecante ao quadrado, a gente já viu que tem que ser menos cotangente por causa da troca do sinal. A gente já disse por quê. A integral de secante vezes tangente é secante, né? Ó, a integral da cossecante vezes cotangente, aí de novo menos pelo mesmo motivo, por causa da troca do sinal. Agora aqui, ó, a gente não usou tangente menos 1, né? Ó, a gente usou arco tangente de x, mas dá na mesma. Tá certo? Eu, nas minhas provas, aqui tudo, eu vou cobrar como arco tangente, mesma coisa do seno, né? Eu não vou cobrar como seno menos 1, como função inversa do seno. Será a função inversa, sim, mas escrita dessa outra forma. Tá certo? Tá ok? Ah, isso aqui, olha só, a gente não viu, né? A integral do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico e a integral do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. A gente não viu isso, né? Mas a ideia é a seguinte, ó. O seno hiperbólico de x é igual a e elevado a x menos e elevado a menos x, acredito que sobre 2. É isso. E o cosseno é esse aqui, ó. É e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Aí, quando tu deriva aqui, né, ó. Então, vamos lá. Olha como vai dar o cosseno. Hiperbólico, né? Hiperbólico. A derivada desse, né, ó, vai ser o quê? Vai ser a derivada disso aqui, né, ó. Repete. Sobre 2. A derivada de EX é EX. A derivada de E menos X é E menos X vezes a derivada desse, que é menos 1, aí menos com menos é mais. Aí isso é o cosseno hiperbólico de X, né? Ó, derivada do seno, ó, derivada do seno é o... Então, a integral do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Tá aqui, ó. Esse aqui é para esse. Tá? Agora esse aqui. Vamos derivar aqui dos dois lados. Né? Ó. Quando eu derivar o cosseno hiperbólico, aqui é cosseno hiperbólico, tá? Vai dar, aí de novo, e elevado a x, aí e elevado a menos x, aí menos 1, aí dá menos aqui, sobre 2, né? A derivada da interna. Mas isso aqui, ó, é o seno hiperbólico. Então, isso aqui é seno hiperbólico. É por isso que a integral do seno hiperbólico de x é o cosseno hiperbólico de x, né? Ó, esse aqui já é esse outro. Perfeito? Então, é dessa forma. Tá ok? Vamos resolver esse aí, ó. Qual é a integral de 10x² menos 2 secante ao quadrado de x dx? Fácil. Integral da constante, ninguém integra, a gente sempre repete. E a integral de x² é x² sobre 5. Menos a constante repete, integral da secante é ao quadrado é tangente de x. Aí mais a constante, porque é indefinida. E na indefinida sempre tem que acrescentar a constante. Só organizando, isso aqui já é integral, vai ficar 2x² menos 2 tangente de x mais a constante. Pronto, acabou-se. Perfeito? 2x², não é? Menos 2 tangente de x mais a constante. Não é? Ó? Olha aí. Perfeito? Exatamente como nós fizemos. Agora, como é que faz esse? Bom, esse aqui tem duas formas de fazer, mas a gente só ainda é capaz de fazer uma, né? Quando a gente aprender a fazer da outra forma, a gente vai fazer da outra forma, né? Por enquanto, a gente vai olhar como primitiva imediata. Então, isso aqui é a integral de... Pode escrever assim, né? Cosseno θ sobre... O seno ao quadrado, você concorda que pode ficar assim, ó? Seno θ vezes seno θ, que é o seno ao quadrado, né? Aí eu não estou integrando não, que eu ainda não sei integrar. Então, eu vou fazer assim, ó. Como é um produto, eu posso escrever assim, ó. 1 sobre seno θ vezes cosseno θ sobre seno θ, θ. Qual é a vantagem disso? Que 1 sobre seno, não sei se você lembra, é a cossecante de θ. E cosseno sobre seno é cotangente de θ dθ. Agora sim. Qual é a função que a gente deriva? E dá cossecante e cotangente? É a cossecante, né? Só que se eu derivar a cossecante,
não dá positivo, dá negativo. Então, para ajustar, eu tenho que colocar o sinal. Perfeito? Então, se eu derivar cossecante, vai dar menos cossecante de θ cotangente, que não é o caso, aqui é mais. Então, eu coloco o menos para que menos e menos dê mais. Perfeito? E essa é a solução. Acabou-se. Tá certo? Só olhar na tabela. Ah, não lembro. Então, vai na tabela que você veria direto. Perfeito? Olha aí. Tá ok? Tudo certinho. Essa integral indefinida necessita do uso de identidade trigonométrica para reescrever a função antes de integrá-la, né? Aqueles conhecimentos das identidades daquela aula só de identidade. Lembra? Aqui, ó. Ah, agora aqui vai mais além, né? Tem que calcular isso daqui tudo, né? Aqui é a integral definida. Então, são as duas coisas aqui, né? Então, é a integral de 0 até 2, de 2x ao cubo, menos. Primeiro, tu resolve como se não houvesse os limites, tá? Dx. Ó, não esqueça que aquele lá pode ser escrito assim, ó. 3 vezes 1 sobre x ao quadrado mais 1, ou 1 mais x ao quadrado, que dá na mesma. Então, vamos lá. Então, a constante repete, o 2, né? Aqui, ó. Integra o x ao cubo. X à quarta sobre 4. Menos, repete o 6. A integra o x, que aqui é 1, então é x ao quadrado sobre 2. Aí a integral desse, eu vou olhar para cá, ó. O 3 repete. E a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Olha lá na tabela e você vai ver que é arco tangente de x. Tá certo? Tudo isso, como é definida, não preciso colocar a constante, mas preciso colocar os limites, que é de 0 até 2. Perfeito? Não vou substituir ainda, vou dar uma arrumada. Vai dar x à quarta sobre 2, menos 3x ao quadrado, mais 3, arco tangente de x. Na calculadora lá, o arco tangente de x, ó, tá assim, tan menos 1 de x. É assim que está na calculadora, tan menos 1, que é o arco tangente, tá certo? De 0 até 2. Agora sim, vou substituir o 2. 2 à quarta sobre 2, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3, arco tangente de 2. Né? Tudo isso. Aí, esse aqui é o f de, x, f de A menos, né? O f de B. Agora eu vou substituir o zero. Então, vai dar 0 à quarta sobre 2, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais, vou colocar aqui embaixo, hein? 3, arco tangente de 0. Tá certo? Aí vamos lá. Isso é igual 2 à quarta, 16 sobre 2, 8. Menos 2 ao quadrado, 4, 12. Mais 3 vezes, eu não sei quanto é o arco tangente de 2, teria que olhar na calculadora, né? Mas aqui dá tudo zero. Por quê? Qual é o ângulo que a tangente é zero? É o próprio zero, tangente de zero que é zero, né? Lembra que a pergunta é essa? Porque é a função inversa, não é? Então, isso aqui vai dar zero. Então, aqui tudo vai dar zero, esquece. Então, vai ficar só até aqui mesmo. Então, isso aqui vai dar menos 4 mais 3, arco tangente de 2. Aí, se você fosse lá na calculadora, tangente menos 1 de 2, né? Você teria que colocar em radianos, né? Porque o resultado tem que ser em radianos. Lá com grau não dá para resolver, aí você faria, né? Aí colocaria o valor e daria um valor aqui aproximado. Mas se você deixar assim, ó, para mim já está ótimo. Tá ok? Então é isso que tem que fazer, né? As integrais e depois substituir os valores, né? Então vamos ver aqui só a repetição, né? Olha só. Colocou tangente menos 1, lembra que eu falei? No nosso é arco tangente. Menos 4 mais 3, tangente menos 1 de 2 ou arco tangente de 2. Perfeito? Exatamente como nós fizemos. Tá ok? Então vamos lá. Esta figura representa o gráfico do intervalo do valor integral que pode ser interpretado como a soma das áreas, como sinal de mais e menos na área com sinal de menos. Né? Como eu lhe disse, ó, se eu fosse calcular a área de 0 a 2, olha só, eu não acharia a área verdadeira. Por quê? Porque aqui teria resultado positivo, aqui teria resultado positivo, aqui teria resultado negativo. Quando somar tudo, não é o resultado correto. Para te fazer, ó, tu tem que descobrir quem é esse número, quem é este número, né? Ó, sei lá, vou chamar de x1 e x2. Aí tu tem que fazer a integral de 0 a x1
A integral de 0 a x2, só que tem que multiplicar por menos, porque o resultado é negativo. Aí, como se você quiser a área, tem que multiplicar por menos para ficar positivo, para somar com as outras. E aqui não, aqui normal, a integral de x2 a 2. Perfeito? Seja eles quem fossem, né? Tá ok? Como é que a gente vai fazer essa daí? Aí, essa daí a gente primeiro tem que arrumar, né? Ó. Lembra como nós fizemos na aula passada? 2t ao quadrado sobre t ao quadrado, mais t ao quadrado vezes t elevado a meio sobre t ao quadrado, menos 1 sobre t ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, cancela esse com esse, dá 2. Já vou colocar aqui. A integral de 2, né? Esse cancela com esse, mais a integral de t elevado a meio, menos t elevado a menos 2. Aqui é meio, né? Não esqueça disso. Tá? dt, né? dt. E de 1 até 9, né? Vou apagar aqui esse excesso, né? Acho que ficou bem claro, bem entendido. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai dar igual. Agora, eu vou resolver a integral, né? Perfeito? Vai dar a integral de 2. Como a variável é t, não é 2x, é 2t, tá certo? Que é a variável de derivação. Menos t elevado a 3 meios, aí sobre 3 meios, né? Mas 3 meios vira 2 terços, lembra? Tá certo? Menos t elevado a menos 1 sobre menos 1. Antes de fazer, de 1 até 9, eu vou dar uma organizada para ficar melhor de fazer as contas. Vai ficar 2t mesmo, menos 2 raiz quadrada de t ao cubo sobre 3, mais, porque menos com menos é mais, 1 sobre t. De 1 a 9. Agora eu vou substituir. Vou colocar mais para cá um pouquinho para dar. Então vai ficar 2 vezes 9, menos 2 vezes raiz quadrada de 9 ao cubo, sobre 3, mais 1 sobre 9. Fecha. Esse aqui é o f de B, né? Ó, que é o 9. Aí menos o f de A. Tá certo? Vai ficar 2 vezes 1, menos 2 vezes raiz de 1 ao cubo sobre 3, mais 1 sobre 1. Né? Então, vamos fazer as continhas. Vai dar 18, menos. Bom, raiz quadrada de 9 é 3, 3 ao cubo é 27. 27 dividido por 3 é 9, vezes 2, 18. Vou repetir já, tá? Mais 1 sobre 9. Aí, menos 2, porque 2 vezes 1 é 2, aí menos com menos mais. 2 sobre 3, por quê? Raiz quadrada de 1 ao cubo é 1, raiz quadrada é 1, então fica sobre 3. Menos 1. Menos com mais é menos com menos é mais, e menos com mais é menos, tá certo? Bom, então vamos só recapitular. 2 vezes 9, 18. Raiz quadrada de 9 é 3, só que está ao cubo. 3 ao cubo é 27, dividido por 3, 9. Aí faltou multiplicar o 2. 9 vezes 2, 18. Mais um nono, menos 2, menos com mais dá mais do T, tudo certinho, né? Esse cancela com esse, tá certo? Menos 2 menos 1 é menos 3. Vou escrever aqui menos 3. Aqui vai ficar ser mais 1, 7 sobre 9. Como assim, professor? Multipliquei por 3 aqui e aqui, ó. 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 2, 6. Então, ficou com o mesmo denominador. Então, posso somar o numerador. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Menos 3. 9 vezes 3 é 27, né? Aí, menos 27, porque é menos. 7 menos 27 é menos 20 sobre 9. Perfeito? 9 vezes 3 é 27. 7 menos 27 é menos 20 sobre 9. Tá ok? É isso que dá aí no resultado, né? Ó. Integral definida, né? Integral definida tem sempre como resultado um número, né? Certo? Tá ok? Rapaz, eu acho que eu errei um sinal lá, né? E eu já apaguei, né? Eu coloquei menos aqui, né? E era mais, ó. A 18 mais 18 dava 36, né? Vamos refazer a partir daqui, ó. Ó, até aqui ficou igual ao meu, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar 2t mais 2 raiz de t ao cubo sobre 3 mais 1 sobre t de 1 a 9.
Aí, quando substituir o 9, vai ficar 2 vezes 9. Aí, aqui que eu coloquei, ó, eu coloquei menos 18, né? Menos, lembra que eu coloquei menos 18? Mas não é, é menos 2 vezes 9. Não é, ó, não é menos, é mais, aí errar de novo. Aí, mais 1 sobre 9, aí menos. Aí, substituição do 1, né? Ó, é tudo positivo, e eu coloquei negativo aqui, não sei por quê. Não sei o que deu, 2 vezes 1, mais 2 vezes raiz de 1 ao cubo, tá certo? Sobre 3, sobre 3, mais 1 sobre 1. Agora vai bater. 2 vezes 9, 18. Aí, ó, só recapitulando, era 9 ao cubo. Raiz de 9, 3, 27, dividido por 3, 9 vezes 2, 18. Então, é mais 18. Mais 1 sobre 9. Tá certo? Aí, menos 2, menos 2 terços, menos 1. Tá certo? Aí vai dar 18 mais 18 é 36. Menos 3. Aí dá 33, né? Aí 1 nono, mesma coisa. Não, mesma coisa não, porque agora é negativo. E lá já tinha outro sinal errado. Ó. É que vai dar 6, 1 menos 6 é menos 5, né? Ó. Menos 5 sobre 3. Eu somei porque eu coloquei o sinal errado, né? Menos 5 sobre 3. Então vai dar 33 menos 5 sobre 3. 33 menos 5 sobre 3. Então dá 3 vezes 3 é 9. Tá. Não, eu errei de novo aqui, ó. É sobre 9. É sobre 9. Por quê? Eu multipliquei por 3, ficou 6 e 9. Aí 1 menos 6 é menos 5. Aí o denominador é 9. Perfeito? Aí tá, agora vamos lá. 9 vezes 3 é 27. Então isso aqui não tá certo. É 27, vai 2. 9 vezes 3 dá 297. Aí menos 5 dá aquele resultado. 292 sobre 9. Que é o resultado que havia dado. Então aí a gente já consertou, né? Ó. Ficou direitinho agora, né? Ó. A gente havia colocado o sinal errado, né? Erramos só o sinal, mas agora acertamos. Tá certo? E é isso. E é isso. Isso é integral definida, né? Ó. Na próxima aula, a gente já vai ver as técnicas de integração, tá ok? É isso que a gente já vai ver na próxima aula. As técnicas de integração. Até lá.